essa é a equipe da USP que vai apresentar a pesquisa. Estão aqui a professora Maria Imaculata Vassalo Lopes, a professora Cláudia Peixoto de Moura, coordenadora e vice-coordenadora, e também vão participar os membros da equipe Marcel Antônio Verrumo e a Renata Pinheiro Loyola, também vão participar da exposição. A pesquisa está intitulada Pantanal, uma cartografia interseccional para a cidadania. São 30 minutos, eu aviso faltando 5, tá bem? Quem é que... passar aqui. Ela sabe que por que não ficou produzindo? Então, gente, bom dia, né, a todos e todas. Esse trabalho, Pantanal, uma cartografia interseccional para a cidadania, fica dentro do guarda-chuva, né, que nós todos trabalhando cidadania em Pantanal, e tem um diferencial desse trabalho, que é uma proposta metodológica, teórico-metodológica particular. Então, eu queria sempre, chamar a atenção que a gente não vai falar tanto em temas, etc., mas vai falar de temas, mas expor a cartografia, que a gente vai falar em seguida, né? Todas. Quais são os pontos de partida? Tem aqui. Os pontos de partida. O objeto de estudo é o que a gente chama de produção de sentidos sobre a cidadania no remake de Pantanal, da novela Pantanal. Sobre a telenovela, de um modo geral, a gente sabe, né, que a novela articula sentidos a respeito do Brasil, daí a grande identificação por meio de tramas, de personagens, espaços e tempos. E aí, realmente, eu digo que era isso que eu queria dizer quando comecei a trabalhar o conceito de narrativa da nação, e também dotada de recurso comunicativo, onde estão os trabalhos, vamos assim, tem que falar um pouco, né? Mas uma pretensão desta pesquisadora, que faz muito tempo que se dedica, de fazer uma teoria da telenovela no Brasil. Tá? Mas essa, como eu estava dizendo, uma nova proposta metodológica, uma cartografia interseccional em Pantanal. Claro que interseccionalidade, né, um conceito cunhado por Kimberlé Crenshaw, no contexto das Black Feminism e disseminado nas pesquisas da comunicação no Brasil. Né? É muito interessante de ver, quando a gente fala de marcadores, que eles vêm realmente de uma apropriação de ações que são do ativismo do feminismo negro. Tá? Então, aí, identidades como raça, classe, gênero e sexualidade, o que é que a interseccionalidade diz? São interdependentes, não é? Quer dizer, cada uma desses marcadores, eles cruzam, né? Interseccionam-se com outras, e aí você pode conseguir uma observação ou identificação propriamente de experiências concretas de opressão ou de privilégio, portanto, de poder, que no caso se trata. E a interseccionalidade em Pantanal, vamos dizer assim, vendo a telenovela, etc., nós consideramos que esses 4 marcadores deviam estar. Também já um parênteses. Ao falar de essa cartografia, foi uma experiência nova para nós também. Então, nós estávamos aprendendo enquanto fazíamos.
Portanto, tem que ser essa parte sempre identificada como o início de um trabalho, eu falo até a gente fala de exercício, e que, portanto, como a gente pode seguir. Aí Deus dirá, né? Dessa questão de o autor faz e depois segue-se. Esses 4 marcadores sociais de diferença são a regionalidade em Pantanal, porque a natureza aí é protagonista a partir do próprio título. O marcador de classe, que evidentemente não pode se falar, não falar de classe no Brasil, não é? E a questão aí, não uma dualidade, eu me permito falar de uma ambivalência, quer dizer, ou e ou. É conflito que a gente tem entre as classes apresentadas em Pantanal, mas também o jeitinho brasileiro, que é a conciliação. Certo? Então, por que alguém falou que deveria ser uma lógica dele não... como é? Que ele, no caso, teve um happy end, vamos dizer assim. Talvez muito mais pela dor de ir para uma coisa mais realista e dizer, eu assumo que é isso e tal. Porque há essa coisa da conciliação na telenovela, né? Como é que você diz, mas é coisa de telenovela. É melhor falar de conciliação, porque a questão também no Brasil assim, não tá resolvida, né? Muitas coisas são muito ambivalentes. E o gênero, sexualidade, gênero/sexualidade, o terceiro marcador, com personagens com desvios das normas. E, finalmente, o marcador de raça, que é fundamental na interseccionalidade, apesar dentro de Pantanal ter sido bastante, não só reduzido, mas recortado, mas está lá. Então, a dar noções de patriarcalismo, de mestiçagem e de apagamento. Bom, a cartografia interseccional como método. O método cartográfico, todo mundo deve saber, né? Que foi integrado ao protocolo metodológico dessa pesquisa, a sua fonte é Deleuze e Guattari, não é? E que falam, portanto, muito apropriadamente de que é um método rizomático, portanto, onde você não tem uma linearidade, muito mais, quer dizer, uma coisa de um rizoma, não é? E que você vai atrás, vamos dizer assim, de cada uma dessas interseccionalidades e como ela se apresenta. A cartografia, para resumir aqui, porque nós temos coisa para mostrar, é fundamentalmente um método visual gráfico, aberto, dinâmico, em atualização ao longo da pesquisa, sem roteiro pré-determinado, que permite explorar fluxos narrativos entre personagens, conflitos e ações cidadãs. Uma cartografia interseccional, portanto, é um método cartográfico com perspectiva de interseccionalidade e com a visualização de como funcionam os 4 marcadores sociais escolhidos em intersecção. A cartografia revela associações e rupturas entre marcadores e produz evidências empíricas sobre como o Pantanal comunica temas de cidadania. E, finalmente, dizer que os componentes de cartografia, que a gente poderia se estender mais, que não é o caso, é formado por diagramas, por mapas e por que eu comecei chamando de escrita audiovisual. Portanto, para a nossa equipe, se trata de uma proposta inovadora nos estudos de teleficção. Bom, agora, então, aliás, passando essa agora, e o Bruno Luperi ia ficar bem contente de ver esse slide, né?
pode clicar e mandar para ele. Que foi uma... Nós nem sabíamos que... Bom, vamos lá então? Passo então agora. Bom, então, dando continuidade, né? A questão da cartografia, como é que nós pensamos na composição do corpus, tá? Primeira coisa. Então, o universo é composto de 167 capítulos que foram transmitidos em 28 semanas. Então, para estabelecer o corpus, houve uma primeira seleção de capítulos. Nós fizemos, então, selecionamos a primeira semana, os 6 primeiros capítulos, porque dá o contexto da telenovela. A última semana, os 5 capítulos, porque o último sempre é repetido, né? Então, que também finaliza, né, todas as relações. Né? E ao longo das 26 semanas, escolhemos o capítulo mais assistido. Tá? Então, num total de 37 capítulos selecionados. Bom, aí partimos para a segunda seleção, que era a seleção das cenas que a gente ia investigar. Tá? Bom, desses 37 capítulos, nós selecionamos 3 cenas de cada um dos capítulos, considerando, né, os marcadores sociais, o que deu um total de 111 cenas. Então, nós montamos, né, um banco de dados com 111 cenas para que depois a gente recortasse as cenas mais interessantes para o trabalho, né, que representariam os 4 marcadores sociais que a gente estava ali, naquele momento, né, trabalhando. Bom, nós, então, a partir dessas 20 cenas, nós ainda incluímos mais 7 cenas, devido ao encadeamento cronológico da trama. Então, a gente sentiu necessidade de fazer essa inclusão, o que deu um total... né, o corpus final ficou, então, de 27 cenas. Tá? Bom, como é que a gente fez essa coleta de dados? Nós usamos uma planilha Excel, né, e registramos todos os dados, né, de acordo com alguns aspectos. Quais são eles? Estão ali, né? Data, cena, duração, resumo, movimentos de câmera, som, trilha, música, som, né, incidental, ambiente temporal, ambiente espacial, localização geográfica, personagens, espaços internos e externos de cada cena selecionada. Tá? Então, nós temos aqui, trazemos também um exemplo de como a gente fez essa composição. Quer dizer, depois de levantar tudo isso, a gente elaborou quadros, né, que pudessem dar a noção de todo o conjunto. Esse aqui é da primeira fase, daquela fase ainda inicial da novela, porque há um corte temporal e depois vai para a segunda fase. Então, isso aqui é o exemplo da primeira fase. Tá? Então, o que nós temos aí, né, nesse quadro? A coluna de cena, de capítulo, de data, de um título atribuído em função do que a cena demonstrava, né, revelava, as interseccionalidades que a gente tinha observado e um QR Code que permite que a gente veja a cena. Então, nós fizemos esse trabalho para a gente sempre poder voltar para a cena e confirmar, né, o que a gente estava naquele momento analisando. Muito interessantes são os títulos, né? Sim. E realmente, né, já vão vivenciando aquilo que a gente quer. Passagem de poder de pai para filho é... Passagem de poder de pai para filho, acho que valia a pena você ler. Uhum. Né? Tá, tudo então, bem. Vocês vejam, na primeira cena, bem, no início, na novela, né, tem aquela passagem de poder de pai para filho. Depois, aqui, ó, na sequência, né, a morte de Chico, o encontro de José Leôncio, Chico e Maria, estão, né, no campo, a apresentação da família Novaes, o encontro de José Leôncio e Madeleine, o casamento de José Leôncio e Madeleine e a mudança de fase que acontece aqui, então, né, no capítulo 14º. Tá bom? Aí a gente faz um corte e começa, então, a segunda fase da novela, que também tem, né, respeito à sequência do material. Isso aqui é interessante ver como a primeira fase, o marcador de classe é presente, que é onde começa toda a história, não é? E no Paraná, tá certo? Aquela violência, a morte de Chico, quer dizer,
é super importante, como depois está dizendo, da questão da conciliação, né? Essas coisas estruturais, como, por exemplo, a classe, já vai dando margem a outras, entrada de outros marcadores que também são importantes, mas chamar atenção, né? Como a primeira fase é aquela mais contundente, né? Em termos de luta pela terra, grilagem, morte, né? Assassinato, e a família que tem que emigrar, tá certo, para outra margem. Pois não. Então, aí, isso é um exemplo, tá? De um quadro, né, que nós fizemos. Aí vem a próxima. O que resultou disso, né? A escrita audiovisual que a Imaculata tinha falado antes. Então, nós temos cenas em movimento nos QR Codes, são as 27 gravadas, né, com o software Studio OBS, e também tem os QR Codes com as cenas em movimento que eles foram, digamos, houve uma compressão através desse software que permitiu, então, que a gente tivesse, assim, no mesmo banco de dados, tudo que a gente precisava para fazer a análise. Tá? Bom, temos os mapas cartográficos, né? São 7 mapas que foram elaborados e, assim, vou frisar, né? É um exercício que nós fizemos, porque nós estamos ali, vamos dizer assim, criando, né, um protocolo para fazer essa análise. Tá? Nesses mapas que nós veremos logo a seguir, então, o primeiro deles diz respeito, então, de forma geral, né, a telenovela, aos 27 cenas, e os outros 6, então, são cenas selecionadas para efeito de exposição. Então, nós temos as 27 cenas no mapa primeiro que será apresentado, as 27 cenas. Depois, nós temos, na sequência, a Maria Bruaca, que tenta matar Tenório, a Juma, que se transforma em onça, a passagem do poder do pai para filho, o Jove e Madeleine conversam sobre relações amorosas, né, racismo e família, e, por último, o discurso de Leôncio em defesa do Pantanal. Então, assim, nós selecionamos esses para trazer aqui e mostrar nesse momento. Oi, gente, bom dia. Eu sou o Marcel. Eu vou, então, apresentar esse resultado dos mapas, né? Eu acho que, primeiro, só retomando o que a Cláudia falou, o que a professora Imaculata falou, que isso é uma proposta, e, enquanto uma proposta nova, é um primeiro ponto de partida, e eu acho que, a cada pesquisa, isso pode ser aprimorado. E a gente, quando foi fazendo, foi também descobrindo como construir esse mapa. Basicamente, a gente tem 2 modelos de mapa, né, que a gente vai apresentar hoje. O primeiro modelo, ele busca entender as interseccionalidades nas 27 cenas de uma forma geral. Então, lembra que naquele quadro a gente tinha 27 cenas selecionadas. Em uma das colunas estava ali a interseccionalidade de que marcadores que era. Então, tinha cena que era regionalidade e classe, cena que era classe, gênero, enfim, tinha várias intersecções entre esses marcadores sociais. Aí a gente, num primeiro momento, tentou construir uma representação visual de o que seria um mapa que a gente conseguisse representar essas 27 cenas em uma imagem. E aí a gente chegou nessa imagem. A gente partiu dos pontos cardeais para a representação dos marcadores sociais. Então, no norte, sul, leste, oeste, está cada um dos 4 marcadores sociais que a gente trabalhou na nossa pesquisa. Que aí, então, são classe, gênero, regionalidade e raça. As cores, cada marcador ele está de uma cor, e elas foram distribuídas com uma proposta de uma pesquisadora da carreira, que ela estuda a roleta interseccional e que ela distribui as cores, cada marcador para uma cor. A gente se baseou na carreira para fazer essa seleção de cores.
E aí, como que existe essa representação das intersecções, das interseccionalidades no mapa? Cada quadrado desses que vocês estão vendo no desenho, ele representa uma cena. Então, os quadrados em cor-de-rosa, eles estão mais ali para baixo. Os quadrados com a linha em cor-de-rosa, desculpa, elas representam as cenas da primeira fase. E as linhas em azul, você vê que cada quadrado eles estão sendo cortados por linhas. As cenas da segunda fase. Cada quadrado ele é cortado por uma linha. A linha está ligando essa interseccionalidade. Então, por exemplo, a linha... Ali, se a gente pegar uma cena... Não estou enxergando os números, mas se a gente pegar uma cena ali de baixo, por exemplo, eu acho que é a cena 1, que ela está ali embaixo. A cena 1 é uma cena que liga regionalidade e classe. Então, significa que existem essas intersecções. Como a linha é cor-de-rosa, ligando esses dois pontos, é uma cena da primeira fase. Então, quando a gente pega, por exemplo, a cena 9, a cena 9 que está lá no meio, é uma das mais complexas. É uma cena que está ali, gênero e regionalidade. A cena 27, mesma coisa, gênero e regionalidade. Então, a gente vê que a gente visualmente representou as interseccionalidades por linhas que cruzavam as cenas, os quadrados, no caso. E, para além da questão visual, ao que a gente chega quando a gente olha para essa figura? A gente consegue ter uma dimensão de como o Pantanal, em cada uma das fases, tratou de determinados temas. Então, a gente pode ver, por exemplo, que lá de raça saem muito poucas linhas, né? Saem bem menos linhas de raça do que de regionalidade, de classe, de gênero. O que é um indicativo de que, embora a telenovela, ela tenha falado de raça, mas ela não discutiu tanto quanto das cenas que a gente selecionou, quanto esses outros marcadores sociais. Quando a gente pega a primeira fase, a gente vê que tem muitas linhas saindo, por exemplo, de regionalidade, o que indica que esse foi um tema muito forte, tratado na primeira fase. Então, é uma imagem que, quando a gente olha para ela, a gente consegue identificar, de uma forma geral, todo esse panorama de como esses temas eles foram tratados. E aí a gente fez um segundo tipo de mapa, né? Enquanto esse é um mapa que vai para uma representação das 27 cenas, a gente fez um segundo tipo de mapa, que já é uma interpretação das interseccionalidades cena a cena, de como que esses marcadores sociais eles apareciam em cada uma das cenas e dos personagens. Você pode, por favor, passar o vídeo da cena 1? A gente vai passar a cena e aí depois a gente já passa o mapa. Essa é a primeira cena da novela. Bom, agora a gente vai um pouquinho mais rápido, então. Então, essa segunda proposta de mapa já era uma tentativa de entender como que a interseccionalidade se caracterizava na cena e na trama da cena. E aí, a representação que a gente fez, cada uma daquelas cenas, lembra que ela foi categorizada das interseccionalidades do que havia. Se vocês verem, tem dois círculos. Os que não estão pontilhados, ali um vermelho e um azul, essas são as duas interseccionalidades que estavam presentes na cena, classe social e regionalidade. O que está dentro do círculo são as personagens que estão dentro, que aparecem na cena, e a relação que se está estabelecida dentro da cena.
e o que está fora do círculo são as personagens que não estão dentro da cena, mas que, dentro da trama da novela, elas se conectam ao que está ali dentro, o que está acontecendo na cena. Atrás de cada uma das personagens está como esses marcadores sociais eles potencializam, eles se caracterizam na personagem. Então, quando a gente pega, por exemplo, o Joventino, está ali uma representação atrás dele de como que os dois marcadores da cena se caracterizam no Juventino. E aí todas as outras representações são representações de como isso se caracteriza na trama, né, das relações entre as personagens. Esse mapa, ele traz, inclusive, a duração da cena e o QR Code para poder assistir. Certo? No livro é possível fazer isso. Bom, gente... Oi? Essa questão do QR Code, né, é o que a professora Imaculata falava lá no início da questão da escrita audiovisual, que é essa proposta dela, que a gente tem adotado muito no CTVN, de cada vez mais a gente não só escrever, mas de trazer para o capítulo essa representação do que é a cena, da imagem em movimento. Isso é algo que a gente tem nas nossas pesquisas inserido cada vez mais. Bom, pessoal, vou dar continuidade. Eu sei que nós temos pouco tempo. Pode passar para mim, Marcelo, por favor? Eu sou a Renata, faço parte do grupo também. Bom, a segunda cena que nós selecionamos, a gente não vai passar porque ela é uma das cenas mais longas, e para a apresentação, ela é a cena final da novela. Acho que não precisa passar, porque talvez não dê tempo. É a cena final da novela. E é a cena do casamento de José Leôncio. E, para isso, a gente tentou, da mesma forma, representar tudo o que acontecia na cena, observar nessa cena quais eram as relações que estavam presentes. Essa é uma das únicas cenas, depois, se vocês voltarem naquela nosso primeiro quadro, em que aparecem os 4 marcadores, né? Então, a gente conseguiu enxergar essas 4 interseccionalidades na cena. E, para facilitar, é importante, como a professora Imaculata sempre diz, a gente voltar à legenda. Então, a gente tentou identificar todas as relações, no primeiro momento ali, quais são os marcadores e como que eles dialogam, né? Seja a questão de classe, com a questão de gênero. Então, vão ter algumas categorizações que nós fizemos a partir dessas primeiras. E na parte de baixo, né, da legenda, a gente fala sobre as relações entre os personagens, as relações que acontecem nesta cena, e que em cada uma delas a gente buscou representar de forma visual. Como nós estamos dizendo desde o início, além de ser um exercício, é um desafio, né? Porque a gente vai tentar sempre observar o que é que existe dessas intersecções, desses marcadores, e como que elas podem estar presentes na cena. Em cada um desses mapas, né, depois com calma, se vocês quiserem ler, vai ter, como a professora Imaculata disse, sobre o QR Code. O QR Code, a duração da cena, o número da cena, para que a gente entenda, né? Claro que esse é um recorte que nós fizemos, e a partir desse recorte, o que a gente conseguiu observar desses marcadores. Como é que está nosso tempo? Acabou, né? Bom, essa, a gente até escolheu essa anterior para apresentar primeiro, porque ela é o happy end, né? É aquele momento da novela em que o espectador mais aguarda, mais espera como que os personagens vão terminar. Então, é um pouco disso. E nós fizemos esse mesmo exercício de mapear, né, dessa cartografia em outras cenas também. Então, esse é o mapa 2, que fala sobre a Maria Bruaca quando ela tenta matar o Tenório. Então, a gente vê outros aspectos aí que são convocados nessa cena, mobilizados, especialmente por essa relação de poder, né? Essa questão também não só de gênero, mas também de classe, que se traduz em todos esses elementos. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas só para a gente visualizar também, mais uma vez, lá em cima, quais são, na legenda, né, superior, quais são os marcadores que aparecem, e se eles aparecem de forma conjunta, o que isso se traduz, né? E embaixo, sempre as relações e ações com os personagens, para ficar mais claro o que nós conseguimos observar com isso.
O mapa 3 é quando Juma se transforma em onça no cativeiro. Então, também são acionados aí outras relações de poder a partir dos marcadores, a partir dessas intersecções. E existem alguns elementos, como o Marcel disse, que estão sempre dentro do círculo, que são os personagens que aparecem efetivamente na cena, né? Que participam mais de toda a cena. E os personagens e as outras representações ao redor desse círculo principal fazem parte da trama porque são importantes para o entendimento da cena como um todo. Oi? Tá, então, aí são os outros mapas, né, que a gente fez esse mesmo exercício, essa mesma lógica de tentar compreender visualmente as interseccionalidades, como que essas relações de poder se dão. Acho que terminou aí. Não? 6, mapa 6 também. Vamos para o fim. Do método cartográfico, como está dizendo aí, permitiu explorar as intersecções e iniciar práticas de escrita audiovisual. O marcador, veja, marcador regionalidade foi o mais recorrente nas intersecções, ao contrário do marcador de raça, que teve baixa presença, indicando limites na representação complexa do tema. A narrativa de Pantanal, como a gente está dizendo aí, não é? Reflete desigualdades sociais e revela domínios de poder. E a ficção televisiva atua como instrumento pedagógico e socioeducativo na promoção de direitos e deveres dos cidadãos. Eu queria chamar a atenção que até pelo tempo que a gente tem aqui e também o espaço do artigo, a gente não... Podiam falar isso, não é? Quer dizer, não... Oi. Então, acho que isso é importante porque, como a gente tinha um número de páginas, né, definido como padrão, a gente colocou no nosso capítulo apenas 2 mapas, né? Melhor, 3 mapas. E o restante, a gente, nessa mesma proposta da linguagem audiovisual, a gente colocou um QR Code no final do capítulo, já, mas descrevendo, levando para a leitura dos demais mapas, assim como as análises deles todos, né? Então, no capítulo impresso, há só 3 mapas, há o QR Code depois ao final, que leva para esses outros que a gente apresentou.